Olá, eu sou o professor Tiago Guimarães e hoje nós temos a apresentação do mestrando Jacques Dantas sobre TCC, sobre elaboração do TCC, sobre como preparar o TCC. A gente preparou aqui, né? Solicitei aí ao Jacques. Outros mestrandos passarão por aqui também. O Jacques é o primeiro aí deles a contribuir com o assunto TCC descomplicado, como escrever, organizar e defender sem se perder. Então, Jacques, boa apresentação, pode preparar aí a sua tela, e aí no final da sua apresentação a gente bate uma bola, né? Se for necessário, a gente conversa com a sua apresentação aí já engatilhada para tentar tornar o processo de aprendizado o mais didático possível. Boa apresentação, Jacques. Boa noite, eu sou o mestrando Jacques Dantas, sou aluno do programa de pós-graduação de Ciências das Atividades Físicas, sou orientado pelo professor Tiago, né? O professor me trouxe a proposta de trazer aqui uma apresentação elucidativa sobre o TCC, a forma tranquila de se escrever, o passo a passo, tá? É, não será uma aula formal, né, com palavras robuscadas, mas vou tentar trazer um guia passo a passo para vocês, tá? Tá visualizando aí a palestra, Tiago? Sim, Jacques, tudo certinho, pode seguir. Tudo certo, né? Tá ok, qualquer coisa me chama aí. Então vamos lá. Produção de TCC, inglês estruturado, tá? Eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a estrutura, sobre os parágrafos, sobre normas da ABNT, para vocês se guiarem de como produzir o TCC de vocês. Eu estou tentando aqui Travou jogar em ali, apresentação, mas travou. isso, travou? Peraí. Vê se você consegue apertar F5 aí do teu. Vou sair e voltei. Tá tudo bem aí? Tá, tô te vendo. Compartilha a tela inteira, joga na tua apresentação e aperta F5 para ver. Agora foi? Isso, agora foi, agora foi. Foi. Vamos embora. Então vamos lá. Segundo as normas da ABNT para revisões, o que deve ter um TCC? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Vamos começar lá no início, né? A capa, segundo as normas da ABNT. O que deve ter uma capa, né? A capa é a proteção externa de um trabalho. Quais são as informações que tem que estar ali? Elementos obrigatórios, nome da instituição, nome do autor, título e subtítulo, se houver, local, cidade e ano de entrega, tá? Eu coloquei aqui ao lado já um modelinho que vocês têm acesso aí no site de vocês de como deve ser a capa, tá? Já o layout, tá? Sobre o título deve ser claro e refletir exatamente a delimitação do seu tema, tá? Eu conversei com o Tiago, eu já sei que vocês possuem um documento já com os temas, tá? Aquele tema que o aluno quiser propor, levar para o professor Tiago, então já está preso ali. É nesses temas que vocês escolherão o título dos senhores, tá? Seguindo a capa, vem a contracapa, tá? É a segunda folha, tá? É praticamente parecido com a primeira capa, porém, além de elementos obrigatórios de aluno, título do trabalho e cidade, também já existe um texto padrão. Vocês não mudam, tá? Esse texto já está lá prontinho para vocês colocarem. O resumo.
Coloquei aqui no início, mas de antemão já vou avisando a vocês que o resumo é a última parte do trabalho a ser feita, tá? Somente depois que vocês escreverem todo o seu TCC é que vocês vão voltar no resumo e no abstract, que é o resumo em inglês, tá? O resumo, ele deve ser escrito em parágrafo único, com 200 a 400 palavras em voz ativa e terceira, em parágrafo único, tá? Não existe espaço duplo, é espaço simples do começo ao fim. Ponto, segue para o próximo tópico. Quais são os tópicos que devem conter no resumo? A introdução, o objetivo, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Introdução, você vai falar brevemente sobre o tema que você pretende com o trabalho. No objetivo, você vai citar que a intenção foi realizar a revisão bibliográfica, né? Acredito que no TCC, nesse caso, na Universo, sempre será revisão bibliográfica, me corrija aí se eu estiver errado, tá, Tiago? Porque vocês não possuem um tempo hábil de passar no comitê de ética para fazer pesquisas experimentais. Perfeitamente, Desenvolvimento, Jacques, isso aí. tá? No desenvolvimento, né, para tal, vocês escolherão 3 subtemas daquele tema que vocês escolherem. Veja bem, eu estou falando em tema, não confunda com o título, tá? Mais à frente vamos falar disso. E conclusão, uma resposta final ao problema de pesquisa, tá? Palavras-chave. Sempre escolher 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e nunca repetir as palavras do título. Introdução. Vamos falar sobre contexto e problema. O primeiro parágrafo deve ser sobre a contextualização ampla, sobre o tema, de forma panorâmica, tá? Situando o leitor no universo da sua pesquisa e mostrando a relevância atual. Vamos pegar um tema como um exemplo lá que eu fui ver, falando sobre síndrome do overtraining em atletas. Você vai falar, pontuar sobre o que é a síndrome de overtraining, vai falar alguns termos de forma geral sobre o assunto que você vai ligar mais à frente, tá? No segundo parágrafo, você já vai afunilar a sua discussão. Você vai sair desse tema geral do overtraining, vai falar especificamente, por exemplo, síndrome de overtraining em atletas. Você vai partir para a síndrome de overtraining em atletas. No primeiro, você só citou, pontuou, conceituou que é síndrome de overtraining. Já no segundo, você vai falar especificamente em síndrome de overtraining em atletas, definindo exatamente qual recorte do tema será abordado no seu TCC. Você vai afunilando até chegar na sua população específica que você quer investigar, tá? Você pode falar, vir falando e depois falar sobre síndrome de overtraining em atletas de natação ou de futebol, escolher uma população específica para você abordar, tá bom? Problema da pesquisa, no próximo parágrafo. Eu coloquei a pergunta de 1 milhão, mas quando os senhores estarão apresentando, ela será a resposta de 1 milhão, tá? Vocês devem formular de forma clara a lacuna ou dúvida que seu trabalho se propõe a investigar e responder, tá? Mas pensem que não deverá ser pergunta. Lá na hora de defender o TCC, já será uma resposta, tá? Achou-se, verificou-se, tá? Constatou-se, né? Existe também um arquivo lá disponível para vocês com ideias de palavras que vocês devem sempre usar na terceira pessoa, tá? Partindo para o desenvolvimento. O que vem a ser o desenvolvimento? É onde vocês vão falar mais. Será a fundamentação teórica, aqueles arquivos que vocês elegeram para tratar do assunto do título do tema que vocês escolheram, tá? É a fundamentação teórica, é um diálogo acadêmico. Nesta sessão, você vai citar os autores, mas vai estabelecer uma conversa entre eles e o seu tema. Você não vai dizer diretamente o que ele falou, e sim você, com suas palavras, vai interpretar aquilo que o autor falou, né? Corroborando com o seu pensamento, tá? Veja bem,
na introdução e no desenvolvimento, a gente não fala em momento algum por conta própria. A gente sempre se fundamenta em autores, em citações, tá bom? Haverá um momento em que vocês poderão usar as suas palavras diretamente sem citar o autor, tá? Demonstre o estágio atual de desenvolvimento do assunto na literatura científica. Ao lado, vocês podem ver a anatomia do parágrafo. O que tem que ter no parágrafo durante o desenvolvimento? A ideia central, o argumento que você está embasando, tá? A sustentação, ou seja, você fala com suas palavras e cita o autor que quis dizer aquilo. Dois pontos. É, já digo aos senhores que devem evitar diretamente as citações diretas, não que seja proibido. É interessante você sempre citar indiretamente, tá? Com as suas palavras para validar o argumento. Análise e conexão. Sempre procure explicar como a citação se relaciona com o seu problema de pesquisa. Se você está falando lá de síndrome de Overtrainer em nadadores, né? Você tem que relacionar por que você está falando daquele assunto. Não adianta você falar de outro assunto. Prenda-se ao seu tema. Quanto à questão do contexto e problema, no item 2, você vai desenvolver o seu tema, como eu falei anteriormente. Você vai apresentar as várias vertentes, as características específicas e possibilidades de imersão. Estamos falando de síndrome de Overtrainer, nós vamos aprofundar nesse assunto, tá? Buscar mais casos, mais artigos que falem sobre o assunto, de forma geral. E logo em seguida, vocês vão entrar na delimitação do subtema. Definir o conceito de subtema em parágrafos de 4 a 8 frases, amarrando ao tema central. Por exemplo, eu ouvi falar de síndrome de Overtraining em nadadores, né? Uma revisão bibliográfica. Mas o que, que eu posso falar junto? Por que o overtraining? Eu preciso achar artigos. Ó, a gente sempre escolhe subtemas. Que subtemas podemos ter? Eu tiro aqui como exemplo o que pode causar síndrome de overtraining: sono, imunidade, alimentação, carga de treino, dando exemplos, né? Procurem parar e pensar sobre esses subtemas que chegam ao seu tema central do assunto. Sempre aplicar isso em 3 parágrafos, tá? No mínimo. Fazendo no mínimo 3, vocês se tornam elegíveis para a apresentação do TCC de vocês e a posterior defesa, tá? Alcançar o mínimo, pelo menos. Né? Eu falei para vocês da pergunta de milhão, né? Mas não esqueçam, mais à frente será a resposta de milhão, tá? Não esqueçam de sempre, ao final do parágrafo, citar a fonte, tá? Nunca deixe uma fonte solta. Existem as formas da ABNT de citar as fontes, conforme a ABNT, primeiro o nome principal, né? O sobrenome, primeira letra maiúsculo, resto minúsculo, o ano, tá? Já deixo para vocês aqui a observação, quando um artigo tem um autor, você cita o autor, 2 autores, você cita os 2 autores, até 3. A partir do quarto autor, você cita o autor principal, coloca EAL e o ano, tá? A fase da análise, ainda no desenvolvimento, né? Nessa fase, você vai apresentar os dados, você vai mostrar aquela exposição clara da pesquisa, utilizando tabelas. Eu recomendo o uso de tabelas, fica um trabalho bem bacana, apresentável, mostrando quais foram os achados, qual foi o ano, o autor, qual foi o assunto tratado, qual foi a população, qual foi o país em que ele executou. Fica bem bacana, tá? Ainda na análise, você vai entrar com parágrafos sobre o diálogo entre os resultados. Quais foram os seus achados, né? Quais foram os achados encontrados no referencial teórico? Do que tratou especificamente? Ah, de 6 artigos, 4 trataram de intervenção 1,
2, achado de intervenção 2, e você vai dialogando com esses tipos de achados, tá bom? A fase 3 ainda na análise, você fará uma interpretação do significado dos dados, como eles se encaixam dentro do problema da sua pesquisa, lá na sua pergunta do milhão, tá? Você vai interpretando e expondo aquilo que você achou dentro da sua pesquisa, tá? É aqui que você demonstra sua capacidade analítica e originalidade como pesquisador. Daí seguimos para a última parte do TCC, né, que é feito de retomada, síntese e futuro. Você retoma a verificação do seu problema, se ele foi respondido, se os seus objetivos foram atingidos ou não. Lembrem-se que o pesquisador ele não tem interesse, você pode não achar aquilo que você esperava. Na sua pergunta de milhão, você deve informar. Não foi verificado, não constatou-se, ou foi constatado, os achados corroboraram, tá ok? Na síntese, você vai botar um resumo, né, das principais descobertas, das contribuições teóricas e práticas que o trabalho deixa para a área, tá? Como eu disse, você achou 6 artigos onde a intervenção um é melhor do que a 2, você vai citá-los, tá? Vai dar ênfase àquilo que você mais localizou nos seus achados na sua pesquisa. Lembrando que você precisa deixar uma mensagem para os próximos pesquisadores, reconhecendo as limitações do estudo. Sempre haverá limitações, tá? Você precisa investigar. Pode ser um N muito baixo nos artigos, pode ser a falta de controle de uma variável. Nessa parte da conclusão, tenham em mente que aqui vocês falam com suas palavras, não precisa necessariamente citar as fontes, tá? Se assim você quiser fazer um contraponto a um artigo, você o cita normalmente e você diz com as suas palavras, tá? E deixar sempre sugestões para os novos pesquisadores, tá? Tirar um outro exemplo. Eu foi, fiz um estudo num tema de mobilidade articular, de quadril e tornozelo, no agachamento livre. Verificou-se no agachamento livre, você pode deixar uma sugestão, por exemplo, seria interessante também efetuar essa pesquisa para a cadeira extensora ou agachamento no banco, sempre deixe uma lacuna para o próximo pesquisador seguir a sua pesquisa, tá? A conclusão, ela não deve apresentar dados novos, mas sim consolidar tudo que foi discutido anteriormente, tá? Aqui é a hora que você sintetiza todo o assunto do seu desenvolvimento para você trazer um resultado final. Após isso tudo, chegamos nas referências. Vejam bem, ó, eu estou deixando bem escrito aqui para que se siga como um guia futuro para quem não assistiu a palestra possa seguir, tá? O que deve ser observado? Ordem alfabética pelo sobrenome do autor principal, o alinhamento à esquerda não justificado, o espaçamento entre as linhas dessa referência é simples e entre referências um espaçamento duplo. O título do artigo, da obra que vocês colocarem, deve estar sempre em negrito. Quais são as referências que eu posso usar? Livro, artigo. À direita vocês veem como é feito, né? Com local, versão, número, página, ano. Eu deixei a internet riscada aí para que vocês entendam. Não é possível usar como pesquisa páginas de internet onde tem, digamos, achismos, né? Fofocas. Porque foi constatado que fulano teve síndrome de Overtraining. É um artigo científico? É uma publicação periódica? Não. Então não vale como referência, tá? Somente livre artigo? Não. Eu posso usar sites da Organização Mundial da Saúde, periódicos da FIFA. Existem várias maneiras de você achar uma
uma citação, uma referência oficial, tá? Eu deixo aqui embaixo para vocês alguns aplicativos que juntam essas referências. Por quê? Eu já tive a experiência de ver colegas, né, que vão escrevendo, fazendo as citações e no final esqueceram de baixar suas citações, juntar elas, né, em um único lugar. Então, esses aplicativos, existem outros, tá? Eu particularmente uso o Zotero, eu vou lendo, como eu faço? Todo artigo é legível, quando você vai lá buscar as suas referências lá nos sites, né, de busca, você vai criar uma sintaxe, né, das palavras-chave. O que acontece? Todo arquivo vai puxar aqueles arquivos que são elegíveis. Preciso ler todos os arquivos? Achei 100 arquivos. Não precisa ler os 100 arquivos totalmente. Você vai buscar na introdução, vai ler a introdução, interessou? Está ligado ao assunto? É um arquivo elegível. Isso você vai ler completamente. Uma vez lido completamente, você vai salvar em um dos aplicativos que acumulam os artigos. Por quê? No final, esses aplicativos, você vai pedir para baixar toda a referência, vai facilitar a vida de vocês. Você vai pedir para baixar, copiar toda a referência, normas ABNT, vai copiar e colar lá no final do seu TCC, vai facilitar a vida de vocês, ao invés de vocês fazerem isso manualmente, tá? Coloquei aqui os principais sites de busca, existem outros, tá bom? Como eu falei, OMS, periódicos da FIFA, Ministério da Saúde, tá bom? Mas eu coloquei alguns principais, que é o Cielo, o da CAPES, da PubMed, que é o padrão ouro da busca, né? E o Lilacs, tá? É, como pesquisar nesses sites, tá? Vamos falar de inteligência artificial, tá? A inteligência artificial é uma realidade hoje dentro do mundo acadêmico, tá? A IA, ela não deve ser usada para escrever o nosso TCC. Ela não escreverá o seu TCC. Até porque você vai defender e você precisa manter conhecimento, ter o pleno conhecimento do seu TCC. Mas ela é um facilitador. Por exemplo, eu uso, né, eu pego a minha sintaxe, eu peço a IA para gerar um arquivo booleano. Ele vai me pegar minhas palavras-chave e vai me facilitar. Gerando o arquivo, eu jogo para dentro desse site de busca e consigo achar os arquivos afunilando para o assunto que eu estou procurando, tá? Lembre-se, a IA, ela não vai escrever por você, mas você pode usar como uma ferramenta de facilitação. Algumas dicas de ouro para escrita. Sempre parágrafos robustos. Faça um parágrafo de 4 a 8 linhas, contendo a ideia central, a fundamentação e a conclusão daquilo, seja no desenvolvimento do que o autor quis dizer, seja você na sua conclusão, tá? Procure usar sempre conectivos lógicos, nesse sentido, todavia, portanto, sempre fazendo conexão entre uma frase e outra, tá? Relembrando que sempre se fala na terceira pessoa, tá? Nunca eu observei ou nós analisando. Mantenha sempre a imparcialidade, tá? Observou-se, foi analisado, constatou-se, e assim vai. Chegamos ao final do TCC. Você irá defender o seu TCC junto à banca. Fiquem certos, senhores, que se você chegou até aqui, é porque o seu TCC está pronto. O professor, o seu orientador, ele jamais deixaria você chegar nessa apresentação sem você estar pronto, sem algo a apresentar, tá? Lembre-se que esse é o momento máximo da sua graduação, é a consolidação de todo o conhecimento que você teve em 4 anos, tá? Então, procure não ler os slides, use-os como guia visual. Vocês precisam ter pleno conhecimento do teu TCC. Vocês são os maiores sabedores do seu TCC. Ninguém saberá mais do que vocês, tá? Sempre procure destacar na defesa o problema e a metodologia que você utilizou no seu trabalho, tá? Dê ênfase aos seus resultados, aos seus achados, suas conclusões.
e controle rigorosamente o tempo que vocês irão apresentar. Não se percam nisso, tá? Como eu disse antes, vocês são os maiores conhecedores do seu TCC, demonstre o domínio que vocês têm sobre o assunto que vocês estão defendendo. Mantenham a calma e a clareza na fala, tá? Se você chegou até ali é porque você está pronto, seu trabalho está bom para ser defendido, tá? Espere sempre críticas e sugestões da banca. Eles não estão ali para derrubar, e sim para engrandecer o trabalho, colaborar, tá bom? Com o trabalho de vocês, para que vocês possam seguir. Esse trabalho de vocês pode virar amanhã uma dissertação no mestrado, ou uma tese no doutorado, pode virar um artigo publicado, tá bom? E agradeça sempre a contribuição dos avaliadores. Eles estão ali para ajudar vocês. Então, repetindo, nunca esqueça, você é o maior especialista no seu TCC. Ninguém sabe mais do que você ali defendendo, tá? Tenha firmeza e postura na hora de defender. E aqui eu deixo as minhas redes sociais para quem tiver dúvida, fiquem à vontade, pode me contactar para a gente bater um papo, tá? Me manda que eu devolvo, tá? Aquilo que eu não souber, eu vou buscar para ajudar vocês, tá? Eu sou muito grato ao universo, visto a camisa como eu estou vestindo nesse momento, e a minha intenção é colaborar com vocês para que tenham uma apresentação primorosa do trabalho de vocês, tá? E a partir daqui eu fico aberto para perguntas e já antecedendo, agradeço aí o convite para colaborar com vocês. Maravilha, Jax. Quer dizer que tá com a camisa do universo, Jax? Ô, aqui, ó. Eu visto a camisa. Se eu vou para português, eu visto português. Se eu vou para o universo, eu visto o universo. Coisa linda, coisa linda. A gente continua gravando, tá, Jax? A descrição de quem você é, por que você veio parar aqui dando essa aula para gente sobre o TCC, tá? Tudo isso vai entrar na descrição desse vídeo no YouTube. A gente vai postar o vídeo no YouTube, né? Quem vier assistir essa aula vai assistir no YouTube, então vai estar lá tudo bonitinho, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. Jax Dantas, como ele se apresentou, como eu falei lá atrás, ele é mestrando no programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física. O Jax, ele concluiu a graduação dele em 2023. 2023. 23. 2023. Então, Jax, tal qual vocês que hoje estão na disciplina TCC, Bacharelado, Educação Física, o Jax também precisou quebrar a cabeça dele. Na verdade, o TCC do Jax ele ainda tinha um adicional, que era a coleta de dados, uma pesquisa em campo. Então, hoje, dentro da nossa logística aqui na disciplina, a gente conta com alguns degraus diferentes, né, para que tudo em 6 meses, na verdade nem 6, né, 4 meses, mais ou menos, 4 meses e meio, a gente consiga finalizar o trabalho. Então, e hoje o Jax, na posição de mestrando, aluno discente da disciplina Estágio em Docência Superior, ele recebeu essa incumbência. Outros passarão por aqui da turma dele, né? E o Jax ficou responsável aí por pegar esse modelo que cada aluno da graduação, de TCC na graduação, ele tem para poder desenvolver o seu trabalho. O Jax ficou responsável por destrinchar esse modelo, tá? Então, é requisito obrigatório, não tem jeito, tem regra de citação, tem forma para você poder contextualizar, para escrever a introdução, para escrever a fundamentação, e o nosso papel é tentar facilitar esse processo, né? E aí a gente traz 4 arquivos diferentes para que o aluno consiga se desenvolver. Então, o Jax mencionou, tá, o primeiro arquivo, que é o arquivo sobre os temas
Você não tem como avançar em toda essa estrutura técnica, como muito bem explicada pelo Jacques, sem antes definir o seu tema com clareza. Então, hoje, 24 de março de 2026, os alunos eles ainda se encontram em tempo de lançar no formulário os temas, o nome da dupla que vai formar, mas, ao mesmo tempo, aqueles que já definiram os temas, aqueles que já me solicitaram e perguntaram, a gente já deu ok, eu espero que esses já estejam em avançado aí no TCC. Depois dos temas, então, situando aqui o aluno, tá, Jax? Depois dos temas, todo aluno da graduação em TCC ele deve acessar o documento Dúvidas Frequentes. Porque é ali que ele vai esclarecer datas de entrega, quem é o orientador, como é que é o processo de orientação, por que tem que ser revisão de literatura, revisão narrativa, como você apresentou agora, e não um estudo de campo, como você fez na sua graduação. Está tudo explicadinho lá. A dinâmica, a logística da disciplina, está tudo lá. O terceiro documento, dos 4, é o modelo. Tá? Então, o que o aluno deve fazer, Jacques? Eu fiquei com dúvida. Volta a apresentação, bota câmera lenta, vai dando pause, vai pausando, vai anotando as questões. Se houver dúvida, o Jacques se mostrou disponível, acessível, eu também vou ajudar, então vocês têm acesso ao chat, ao fórum de dúvidas para a gente poder interagir, e haverá um tempo para a postagem desse material na íntegra, para que haja devolutiva, feedback e, consequentemente, aperfeiçoamento do trabalho. O último documento dos 4, Jacques, você apresentou o terceiro, né, que a gente costuma chamar de documento pré-moldado. O último dos 4 documentos é a planta da disciplina. Caramba, planta? Não, a planta acho que é o TCC modelo, né? O critério de avaliação, na verdade, olha, se você tivesse, como é que chama quando você tem? É o gabarito da prova. É o gabarito. Se você seguir ali, o seu TCC está formado. Você não precisa bater cabeça. E eu trabalhei em cima desse arquivo. Se você seguir exatamente como é o modelo, você está 90% do seu TCC pronto. Pronto. Perfeitamente, Jacques. Então, você tem hoje uma estrutura que é um pré-moldado, chamado de modelo, e você tem o gabarito para ajudar a entender o que será cobrado e quanto você vai tirar nesse TCC. Então, todos os elementos que a gente pode entregar, didáticos, pedagógicos, de construção de TCC, eles foram entregues, eles serão entregues, eles estão sendo entregues, tá? E a gente espera realmente que cada aluno possa lograr o maior êxito possível, tal qual o Jacques. Né? O Jacques está aqui na figura de uma pessoa que passou pela graduação, se formou em 2023, já tem um curso de especialização, já entregou um TCC nesse curso de especialização, precisou escrever um projeto parecido com o TCC para entrar no mestrado, para conquistar a sua bolsa integral de 100%, já escreveu um novo TCC, que na verdade é sempre TCC, né? Mas é um pré-TCC, que é o documento de qualificação da dissertação, e se encontra em fase de escrita do documento final, do TCC de verdade, do mestrado. Então, que vocês possam experimentar um pouquinho aí dessa energia do Jacques, e te agradeço, Jacques, pela oportunidade, tá, por você ter aceito aí o convite, né, por você ser um aluno engajado e certamente um aluno que vai inspirar outros alunos a desenvolverem o seu TCC com maestria. Jacques, então, eu acho que a gente já pode passar para as considerações finais. O que você tem aí a colocar de mensagem? Não, tudo bem.
Agradeço, tá, a oportunidade, o convite de poder estar aqui, já que eu estou cursando estágio em docência. Eu fiquei muito satisfeito quando recebi o convite. Falei, poxa, a minha intenção é colaborar. Nós, pesquisadores, temos a obrigação de colaborar, né, com a sociedade, seja com o aluno, sempre trazendo, apresentando uma solução ou um produto, tá? Muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade aí de poder apresentar. Maravilha. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos. Um abraço.